A graça para o Senhor Jesus, louvado seja sempre o nome do Senhor. Como é bom ter alguém que cuida de nós, né? A gente sente isso melhor quando, ainda pequenos, né, como crianças, ainda que não venhamos a reconhecer tão bem como poderíamos. Mas quando crescemos, vemos a beleza, a importância disso no cuidado divino no dia a dia da nossa vida. E a maior manifestação do cuidado divino para conosco é a redenção. O apóstolo Paulo ele está mostrando isso. Está mostrando que completamente fora de nós, de quem somos, de tal modo que tenhamos uma confiança no Senhor, ele nos mostra que a salvação é uma dádiva graciosa. E nós estamos em Romanos capítulo 3. E vimos até então que o apóstolo Paulo ele vem falando do estado miserável por causa do pecado que entrou no mundo em que se encontra o homem. Um dia isso será removido por meio da ocasião da volta do Senhor Jesus. Mas ele precisa mostrar a realidade da presença do pecado que contaminou a humanidade para que o homem possa buscar no Senhor essa graça. Inclusive, para que ele venha se esvaziar, uma vez que o homem ele está sempre atrás de glória. Basta olhar que as redes sociais estão envaidecendo demasiadamente as pessoas, e não apenas pessoas famosas vão aumentando sua fama e glória, mas pessoas desconhecidas vão se tornando famosas também. E então o apóstolo Paulo, falando dessa obra graciosa do Senhor, no capítulo 3, versículo 27, ele diz: onde, pois, a jactância? Onde está a vanglória, a ostentação do homem? Já que Deus gratuitamente ofereceu sua justiça, justiça de Cristo Jesus, para ele ser o justo e o justificador, já que o homem não tem nada para oferecer, um pecador condenado à morte e à morte eterna, e não tem nada para fazer para defender ou resolver seu próprio problema. Então, diante da pergunta, ele diz: foi de todo excluída. Cadê a razão da vanglória humana? Mais especificamente, ele está se referindo ao judaísmo, porque ele quer mostrar que não só os gentios estão condenados por não ter o conhecimento de Deus, como também os judeus. Por quê? Porque, tendo o conhecimento de Deus, são incapazes de satisfazer a justiça de Deus. Porque mesmo que alguém faça algo bom, faz muitas coisas ruins. Ou seja, você pode se vangloriar e dizer assim: eu dei esmolas, eu fiz um monte de atividade na igreja, eu vou aos cultos, eu dou dízimo, eu faço isso, aquilo outro. Você pode até dizer: eu sou pastor, ou mesmo um papa, né? Ah, eu sou um papa. Então, você pode dizer qualquer coisa que você venha fazer. Junto a tudo isso, você é um pecador de pensamentos sujos, sentimentos sujos, de palavras que desagradam a Deus, de obras que desonram a Deus e muitas vezes de omissões, porque também é pecado saber o bem e não fazer, diz a palavra. Então é isso, como nós mencionamos, é a tensão da existência humana de saber o que é bom e até ser capaz de fazer, porque temos a imagem de Deus, mas viver a tensão de, ao mesmo tempo, fazer um monte de coisa ruim. Então, como uma coisa boa não anula uma coisa ruim? Ou seja, eu fiz algo bom. Ah, que bom, beleza. Mas fez 10 coisas ruins. Ah, cara, assim não dá, né? Não, mas tá, cobre aí, né? Opa, não. O que você fez de bom é bom. O que você fez de ruim é ruim. Portanto, uma vez que essa é a realidade, então o homem não tem como resolver seu problema. E aí ele diz: e aí, qual é a vanglória? Dos judeus, inclusive? Em que eles podem se gloriar por conhecer a lei, por ser circuncidados, por ter o conhecimento que os gentios não tinham de Deus, inclusive a escritura em suas mãos, porque foi dada aos judeus, mas no final pecam do mesmo jeito, e que possam ter proporções diferenciadas em relação aos gentios, né? Obviamente, os gentios iam aos seus templos, e lá eles tinham as prostituições cultuais, os judeus não. Mas também pecavam, e a gente pode ver os muitos pecados dos judeus nos evangelhos. Quando Jesus se depara com aquela
geração, ele não elogia, ele não diz, ah, que geração bonita, que judeus dedicados, fiéis, santos, justos, bondosos, cheios de amor. Não. Em nenhum momento Jesus elogia a sua geração. Ele diz, ah, que povo incrédulo, até quando eu vou estar entre vocês? E critica a hipocrisia dos líderes religiosos, critica a incredulidade, a maldade, a injustiça. E ele sai mostrando aquilo que, aqui em capítulo 3, o apóstolo Paulo diz que é o olhar de Deus para a humanidade. Ou seja, quando Jesus veio, ele mostrou, olha, vocês pensam que são bonitos, que vocês fazem as coisas boas e são justos? Vocês acham que tem de que se gabar? Vocês acham mesmo que Deus fica olhando para vocês dizendo assim, que coisa linda, olha, eles são tão justos? Muito pelo contrário, Jesus mostrou que o olhar divino para os judeus, que eram a expressão mais religiosa, obviamente. Como disse, tem um conhecimento de Deus em suas mãos. Era um olhar para um povo medíocre, cheio de pecado, dureza de coração e hipocrisia. Então, diante dessa situação, Paulo diz assim, então onde é que está o orgulho, a glória, a vanglória, a ostentação? Onde está a jactância? Foi de todo excluída. Você não tem nada de que se gloriar. Porque apenas pela graça de Deus é que vocês podem se tornar justos aos olhos do Senhor. Por quê? Porque foi mediante a obra de Cristo, que cumpriu, satisfez todas as exigências da lei. E para que hoje estivéssemos livres de termos que tentar satisfazer a Deus por ela. Porque quando a lei foi dada, ela foi dada para muitas questões. Manifestar a santidade de Deus. Claro, santificar o homem também. Fazer o homem, então, agradar a Deus. E aí, nesse ponto, é que vem o dilema que o apóstolo Paulo está tratando. Ele não está tratando da lei como uma expressão da santidade de Deus, nem está tratando da lei como um instrumento gracioso para a santificação do homem. Porque quando a lei diz não matará, se você ouve, matar é errado, e começa a refletir, inclusive na profundidade disso, de não fazer o mal, de não difamar, e coisas dessa natureza, ou seja, as aplicações mais amplas. Então a lei santifica, por meio de uma graça, do agir do Espírito Santo na vida do pecador, falando o Espírito pela lei, pela palavra de Deus. Mas não é isso que ele está tratando. A grande questão é que a lei também dava ao homem, então, a oportunidade de agradar a Deus. Olha, está aqui a lei. Se você viver pela lei, se você fizer tudo o que é santo, então você agradou a Deus e estará diante do Senhor por mérito. E aí é nesse ponto que Paulo diz assim, vocês são incapazes. Não há um homem sequer entre nós pecadores, ou seja, só Jesus, portanto, é o homem justo. Então não há entre os pecadores um só que tenha cumprido a lei cabalmente. Nem os grandes líderes de Israel. Pode ver que não é por acaso que Moisés não entrou na Terra Prometida, porque ele foi incrédulo num certo momento. Naquele momento ele pecou contra o Senhor. Davi, que é o grande rei, Abraão também cometeu seus pecados. Não é por acaso que a Escritura manifesta, revela propositadamente os pecados dos grandes homens de Israel, para deixar bem claro, não há um justo, nenhum sequer. E assim, então ninguém pode estar diante de Deus por mérito. Ninguém vai, olha, eu mereci, eu consegui. Senhor, aqui, eu consegui vencer. Ninguém pode dizer isso a Deus. E é isso que o apóstolo Paulo quer mostrar. Nem os gentios, que não tendo lei, vivem no pecado, nem mesmo os judeus, que tendo a lei, mas não conseguem satisfazê-la. Então, essa é a liberdade. Eu estou livre deste peso, de tentar cumprir a lei. E aí pense principalmente no aspecto cerimonial, mas também no aspecto geral, moral e civil. Por quê? Porque o cumprimento da lei seria a manifestação de um homem justo. Olha, aquele cara cumpriu tudo. Cumpriu cabalmente. Ele cumpriu toda a lei cerimonial, toda a lei moral, toda a lei civil, cumpriu tudo. Então, ele é justo diante de Deus. Só quem fez isso foi Jesus. E é isso que Paulo quer mostrar, para que ninguém, e obviamente os judeus principalmente, porque eles é que já tinham a tendência a isso,
Mas nem os gentios, porque os judaizantes estavam perturbando as igrejas gentílicas, né? Tentando atrair pessoas para o legalismo, para a ideia de que, sim, você crê em Jesus, mas você tem que satisfazer a justiça de Deus pelas obras. E Paulo diz assim, mas como? Se liberte disso, você está livre disso. Não é livre de procurar glorificar a Deus com a vida, obedecendo a palavra dele. Não. É livre do peso de dizer assim, eu tenho que tentar fazer tudo, exatamente tudo, senão eu não vou ser salvo. Esse é o jugo que a lei coloca sobre o homem. No momento em que o homem olha para a lei e diz assim, eu tenho que fazer 100% de tudo. E se eu não fizer 100% de tudo, eu não poderei estar na presença de Deus. E isso é real. O judeu tinha isso. E aí Deus mostra para o homem que isso é impossível. E aí Paulo diz assim, vocês estão livres disso. Porque um homem, o Filho de Deus, o Deus homem, Jesus Cristo, veio, cumpriu exatamente isso que vocês estão tentando. Vocês estão tentando cumprir toda a lei, vocês estão tentando fazer tudo para poder ter a presença de Deus, para poder merecer a vida eterna, a glória eterna. E veio um homem, satisfez tudo e voluntariamente aceitou trocar de lugar. Aceitou tomar a vossa morte e dar a sua própria vida, a vida eterna. Então Paulo está dizendo, vocês estão livres da lei, porque vocês não precisam mais tentar satisfazer as obras da lei para poder estar diante de Deus. Vocês estão livres. E é por isso que ele diz, então onde está a vanglória humana? Onde está a ostentação? Que judeu pode dizer assim, olha, mas nós somos um povo justo. Nós somos um povo da lei. E nós somos o povo, então, que merece estar diante de Deus. Ele diz assim, quem? Quem? Qual o judeu? Só Jesus Cristo. Para quê? Como ele disse no versículo 6, né? Para Deus ser o justo e o justificador daquele que tem fé. Então, se não é por mérito algum, porque você é incapacitado, você não tem as condições de satisfazer a Deus pelas obras, porque você é um pecador, faz uma coisa boa e 10 ruins, então, qual é a sua glória? Ele diz, foi de toda excluída. Mas por qual lei foi excluída? Das obras? Alguma lei nova excluiu a glória que o homem tenta alcançar na busca por satisfazer a lei e então merecer de Deus alguma coisa? Não. Nenhuma lei que tirou a glória do homem. Foi a fé. Ou seja, Deus nos libertou do jugo da lei e nos esvazia dessa vanglória por meio de uma salvação pela fé. Deus dispôs de algo. Apenas creia naquele que é o único justo e justificador. Apenas entregue, apenas se esvazie, apenas diga assim, Senhor, eu tentei. Eu tentei de verdade. Eu tentei fazer tudo. Como aquele jovem rico que disse assim, eu tenho cumprido todos os mandamentos. Aí Jesus mostrou assim, tá, então dá todo o teu dinheiro aos pobres e me segue. E aí ele saiu triste. Ou seja, o coração dele estava no dinheiro. Então ele idolatrava, ele quebrou o primeiro mandamento. Jesus só começou pelo primeiro. Se ele tivesse citado as profundas aplicações de todos os 10 mandamentos, aquele jovem teria se enterrado. Mas ele citou apenas uma aplicação do primeiro. O amor ao dinheiro é uma idolatria, portanto a quebra do primeiro mandamento. Não terás outros deuses diante de mim. Então, ele viu ali que ele era um transgressor da lei e não um cumpridor, como ele achava. Então, o Senhor recebe essa nosso despejar da nossa vida. Senhor, eu não consigo. Eu tentei, mas eu não consigo satisfazer a tua justiça, a tua santidade. Eu não consigo cumprir toda a tua lei. Ainda que eu consiga fazer uma coisa ou outra, mas eu não consigo toda. E então o Senhor diz assim, tá certo. Você é um miserável pecador. Realmente total contaminado pelo pecado. Mas eu vou fazer o seguinte. Creia no meu filho. Entregue a sua vida a ele. Reconheça-o como justo e justificador. Reconheça que ele viveu de forma plena e satisfez o que você é incapaz. E então ele lhe dará a vida dele. Ele justificará você. O sangue dele será dado a você, como tendo vertido por seus pecados. E então você receberá o que você é incapaz de alcançar por seus méritos, a vida eterna.
Então Paulo quer mostrar isso. Versículo 28. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Ele não está dizendo assim, faça o que você quiser, de forma alguma. Ele, inclusive, vai corrigir isso. Ele não está dizendo, agora você pode fazer o que você quiser. Ele está dizendo, ele está falando da justificação, ele está falando da entrada na vida cristã. Ele está dizendo assim, cara, tu não tem nada para dar a Deus. Então entrega a tua miséria, entrega a tua morte, reconhece a tua incapacidade, se esvazia, se humilha diante de Deus, e você verá que Ele é bom, que Ele é gracioso, que Ele é misericordioso. E Ele dará a você uma justiça que você não tem em si mesmo. Esse é o ponto-chave do apóstolo Paulo. E aí, obviamente, a partir dali você vai viver para a glória de Deus, pelo prazer de querer viver. Pecando ainda tantas vezes, sim, infelizmente sim. Mas pela graça, pelo operar do Espírito Santo, pelo trabalhar da Escritura na tua vida, você vai ver que a sua vida vai sendo aperfeiçoada pela própria graça de Deus. Mas a questão é que você reconheceu que você só alcançou a presença do Senhor pelo mediador, Jesus Cristo, o único justo e também justificador. Então esse é o ponto fundamental. É porventura Deus somente dos judeus? Não é também dos gentios? Sim, também dos gentios. Ou seja, isso vale para todo mundo. Visto que Deus é um só, o qual justificará por fé o circunciso, e mediante a fé o incircunciso. Vale para todo mundo. Então, os judaizantes tentando perturbar os gentios, sai fora, cara. Sai fora. Tu é um pecador miserável. Tu não conseguiu satisfazer a lei e quer perturbar aqueles que nem lei tinham? Então, sai fora, cara. Vai perturbar outro. Então, vale para todo mundo. Ele faz uma última pergunta. Anulamos, pois, a lei pela fé? A gente está dizendo que a lei não tem valor nenhum, estamos dizendo que a Escritura não tem mais nenhum papel, estamos dizendo que os mandamentos de Deus não têm valor algum? Não, não, não. De maneira nenhuma. Estamos confirmando. Estamos mostrando exatamente a aplicação correta da lei. Estamos mostrando exatamente que o único que satisfez e cumpriu foi Jesus. E a gente precisa dele. Estamos dizendo exatamente que, sim, era necessário cumprir a lei, mas nós somos incapazes, então precisamos de ajuda daquele que fez. E aí a gente glorifica aquele que cumpriu a lei. E nos esvaziamos de nós mesmos. E não temos razão para nos orgulhar, mas tão somente nos gloriar em Cristo. E é por isso, inclusive, que Paulo diz aos Coríntios, aquele que se glorie, glorie-se no Senhor. Porque Ele é o único justo e justificador. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus amado, bendito o teu nome. Muito obrigado por tua palavra, muito obrigado por tua graça, muito obrigado por Jesus. Que seria de nós? Arrogantes, miseráveis, pecadores, que acham que têm em si mesmo alguma coisa, algo de destaque em si mesmo, quando na verdade todos estão igualmente condenados ao inferno. Mas o Senhor graciosamente nos deu a salvação. Obrigado, Senhor. Que o Senhor nos ajude a viver para a tua glória, com todas as nossas dificuldades, tendo misericórdia, paciência e nos ajudando a perseverar e a cada dia viver uma vida, Senhor Deus, para o teu louvor, confiando unicamente na justiça, nos méritos de teu Filho, o nosso justo e justificador. Receba a nossa oração. Isso em nome de Jesus. Amém. Sim. Que Deus abençoe a todos e tenham um bom dia.